né, como vai ser aqui o nosso dicionário, meu. Vamos partir para outro assunto. Nosso pequeno grande dicionário, na sua edição derradeira, vamos ver os últimos verbetes, a não ser que surjam novos aí que exijam desse humilde blogueiro retornar ao assunto, tá? Aqui o Alex Barreto está colocando aqui os design stealth, né, da invisibilidade, tal. Mas vamos lá, aqui o pequeno dicionário. Primeiro verbete aqui, vamos lá. Impunidade. Olha, é uma coisa que mais se ouve. Onda de, por exemplo, arrastão, estão roubando celular, estão fazendo arrastões em shopping center, na rua, aqui, bairros nobres, aqui em São Paulo, Morumbi, os caras arrastão de moto, levando tudo. E é claro que vem esse clichê, é a impunidade. Tá? Como se combate a criminalidade? Acabando com a impunidade. É um clichê. Mas espera aí, a população carcerária do Brasil é a terceira do planeta. O Brasil está entre os países que mais se prende no mundo. Tanto se prende que surgiu uma organização criminosa chamada PCC, atua dentro e fora do presídio. Tamanha população carcerária, se prende. Terceira maior. Só que enquanto lá nos Estados Unidos, que é a primeira população carcerária, se prende, que é uma população carcerária grande, porque os presídios são privatizados, eles adoram, é lucro para eles, aqui o lucro é para o crime organizado. Tá? Clichê, isso é um clichê do clichê, a impunidade se arrota, se fala isso o tempo inteiro. E esses jornalistas não têm a menor ideia do que estão falando. Tá? Não é. O Brasil é um dos países que mais se prende gente. Por nada. Preso. E vai se prende lá por uma coisa besta tal, e vai ser mais uma mão de obra para o crime organizado dentro dessas prisões. Tá? Gente que está esquecida. Esperando ser julgado, está em prisão preventiva, foi preso e foi esquecido lá. Está lá esquecido. Né? Então, olha, esse é o primeiro clichêzão, o clichêzão do clichêzão, impunidade, em que jornalistas falam isso de uma forma repetitiva, porque virou uma palavra hipnótica. É impunidade, as leis têm que ser mais duras. Existe, a lei é dura, existe legislação, existe tudo, só não existe a questão da vontade política. Né? Por que será que não há vontade política? Né? A inteligência policial sabe onde tudo acontece, como as coisas rolam, né? Mas deixa para lá. Vamos ao segundo verbete. Encontro, visita, conversa. Olha, isso aqui é o que mais bomba nessa normalização da nossa situação anômala. O ministro lá, o tio Chico lá do TSE, o Alexandre de Moraes, teve um encontro com o ministro da Defesa. Militares da Comissão de Transparência fizeram uma visita ao TSE, tiveram uma conversa. Quando se fala todos esses conceitos, você imagina servindo cafezinho, bolinho de chuva, tinha uma conversa, um converscote, uma conversa alegre. Quer dizer, é bizarro isso. Para você, tudo é encontro, visita e conversa, tá? Para normalizar uma situação que é anômala. Não teria nunca, jamais haver um encontro de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral com o ministro da Defesa. Nunca, jamais. Isso não pode acontecer, jamais deveria. Se está acontecendo é porque há algo muito anormal. Tá? Muito anormal. Então, repara, é encontro, visita e conversa. Então, entre os três poderes, há encontros, visitas e conversas entre os três poderes e o partido militar. Então, uma coisa de normalizar uma situação que já é anômala. Tá? Não estamos no Estado de Direito. Isso não é Estado de Direito. Agitado diferente. Isso é uma coisa bem interessante. É assim, não sei se vocês estão vendo, não sei se em outros estados, mas aqui em São Paulo está ocorrendo muito feirão de emprego. Desemprego, milhões, tal... Feirão de emprego. Então, teve no Vale do Anhangabaú. Feirão de emprego, aqui em São Paulo, no Anhangabaú.
Era uma fila assim, gigantesca, quilométrica. Então, os helicópteros dos telejornais mostrando aquela multidão no Vale do Anhangabaú. Aí o que o repórter fala? Aí o Anhangabaú está vivendo uma manhã agitada. Ou então, o início da greve dos ônibus, aqui uma certa altura, aqui em São Paulo, tudo parado. Essa manhã, São Paulo amanheceu diferente. Agitado diferente. Então, você pensa, puxa, o Anhangabaú amanheceu agitado. Nossa, agitado. Estão lá o pessoal falando de desemprego. Quer dizer, como? É um convescote. Agitado por quê? Animação, as palavras, assim, esses eufemismos, tá? Para quê? Pensando em termos de Baudrillard, para esconder o mal. Esconder o mal. As coisas não estão funcionando. Tá? Outro conceito aqui interessante, conscientização. Isso é uma coisa interessante, conscientização. Repara que a população precisa se conscientizar. É um dos clichês do telejornalismo, ou do jornalismo em geral. A população precisa se conscientizar. Como assim? Então, por exemplo, o pessoal joga lixo na rua, tal. Não, as pessoas têm que ser conscientizadas. Ou então, as pessoas não querem se vacinar, as pessoas não se vacinam, precisam ser conscientizadas. No final, isso daqui, esse clichêzão, as coisas não é só conscientização, tá? Nenhuma da campanha de conscientização funciona. Na verdade, esses conceitos, assim como campanha de proibição do cigarro, de falar dos males do cigarro, essas campanhas não funcionam. Quer dizer, na verdade, isso funciona para que a grande mídia tenha o seu valor de uso. Tá? No final, o que a população precisa é de quê? Informação. Ela precisa da gente. Aí a gente vai informar e as pessoas vão se conscientizar. Então, acidentes de carro na estrada, as pessoas guiam que nem um louco, elas têm que ser conscientizadas. Então, essa perspectiva pedagógica, educacional da informação, que não existe isso. Eu poderia elencar aqui diversos motivos, tal, principalmente a questão das próprias mídias. As mídias elas não foram feitas para educar, elas não são mídias pedagógicas, tá? Televisão, rádio, por N motivos em teoria da comunicação, é uma ilusão que é criada. Então, telecurso segundo grau, vamos educar pela televisão. Isso não é que existe. A mídia ela é contra isso, a não ser uma pessoa que, a exceção da exceção, eu vou ficar atento, vou me prender. Na verdade, as mídias elas provocam dispersão, tá? Há pesquisa sobre isso, tal, são chamadas mídias frias, no sentido do McLuhan, criam muita dispersão, na verdade tem uma outra função, as mídias, mas nunca de conscientização. Então, na verdade, esse outro clichê, as pessoas precisam se conscientizar, campanhas educativas, tal, é para que, no final, os meios de comunicação tenham seu valor de uso. Olha, vocês precisam da gente. Na verdade, o que as grandes mídias fazem a maior parte do tempo é desinformar e não informar. Tá? Pegar pesado, robusto, isso é interessante, acho que é o nosso último verbete aqui. Pegar pesado, robusto. Isso é interessante, que é o seguinte, é um conceito, pegar pesado. Então, olha, eu já ouvi vários telejornais assim, é preciso pegar pesado contra a inflação, é preciso pegar... isso aí foi um programa robusto, tal. Esses conceitos, pegar pesado e pegar robusto, vem de quando se treina forte em crossfit, triatlo, é uma linguagem, isso daí, vamos dizer assim, crossfit, triatlo, esse pessoal, vamos dizer assim, esses mérito empreendedores, CEOs, é bem uma coisa corporativa, essa coisa de coaching. Acordar às 5 horas da manhã antes do trabalho,
antes de ir para a sua startup, antes de ir para a Faria Lima, e treinar num crossfit, pegar pesado, ficar aqueles pneus de trator gigantesco, ficar levando de um lado para o outro. Me dá até preguiça pensar. E fazer o triatlo. 5 horas da manhã, o cara está lá na cidade universitária treinando 200 quilômetros lá de bicicleta tal. Para mim, isso não é mais esporte, é sobrevivencialismo. Então, essa coisa, é claro que é da religião do mérito empreendedorismo. Como é uma religião, vamos dizer assim como as religiões elas professam a questão das penitências, a questão da penitência, do sofrimento, da dor, para se alcançar Deus. Então, esses CEOs, assim, conheço uma pá de gente, assim, de CEOs, dirigentes, tal, que por essas filosofias de coaching, você vai estar focado no esporte, isso ajuda você a focar no seu trabalho. Então, é uma coisa de que a disciplina e o esforço em um crossfit ou como triatleta vai se reverter no seu trabalho, que vai ser tão disciplinado quanto. Aí você vai pegar pesado. Tá? Isso é um discurso de coaching, mérito, empreendedorismo, essa coisa dos CEOs, que reverbera nos telejornais. Tá? Aliás, é uma coisa que foi meu professor e orientador, o Ciro Marcondes Filho, falava que os jornalistas eles sempre tiveram inveja das suas fontes. Então, uma coisa que jamais o jornalista deveria ter. Primeira coisa, o jornalista não deveria ter amigos. O jornalista não deveria ter amigos. Não, pelo menos, dos que estão do outro lado do balcão. Porque é investigador na sua acepção, claro que não esse jornalismo, o pessoal que trabalha sentado, né, que você tem hoje. Em que todo mundo fala, meu amigo, tal. Você não é amigo da fonte, você não é amigo de ninguém. Só que o problema é que os jornalistas têm inveja da fonte. Por quê? Porque as fontes ganham mais do que eles. Tá? Então, os jornalistas começam a emular essa linguagem corporativa para dentro dos telejornais, para dentro do jornalismo. E cada vez mais as redações de jornais ficam assim, visualmente, fisicamente parecida com aquelas baias assim de escritório dessas corporações. Tá? Então, tem uma coisa nunca me esqueço que o Ciro Marcondes falou, tem um livro, né, acho que é A Saga dos Cães Perdidos, que é um livro do Ciro Marcondes Filho, que ele fala isso, que os jornalistas, eles, no final, eles têm inveja das fontes. Gostaria de ser como a fonte, eu queria ter aquele terno e gravata legal, frequentar aqueles lugares que eles frequentam, eu queria ser como eles. Tá? Então, eu sou amigo deles. Aí começa os colonistas e o agrojornalismo. Tá? Aí é que vamos entrar na crítica midiática quando a gente começa a falar isso.